Olá, o pessoal começando a entrar aí. Sejam bem-vindos. Falta um minutinho aí para as 18 horas, do nosso horário combinado para hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Só para a gente fazer um teste. Se puderem me dar um feedback aí sobre o som, se tá tudo ok, tá travando. Ok. Só aguardar aí um pouquinho. Seja bem-vinda, a Raquel entrou. Ótimo, o Ricardo aí, nosso presidente, tá aí dando feedback, dizendo que tá dando para ouvir direitinho. E aí eu queria saber de vocês que já estão aqui, quais são as expectativas, quais são as dúvidas, né? A gente já tá fazendo algumas lives aí, desde quando nós começamos a crise, né? A pandemia, a questão do isolamento social. Então a gente tem falado bastante dessa questão do orçamento doméstico. E aí a nossa ideia para hoje era falar rapidamente sobre como organizar essas contas pessoais. E aí nós vamos focar mais em dicas mesmo de como a gente fazer para estar otimizando esse orçamento. Né? Uma vez que nesse momento tão delicado que nós estamos passando, é importante que nós possamos reduzir as nossas despesas, né? E otimizar as receitas. A gente sabe que as receitas podem estar mais restritas nesse momento. E hoje a gente vai conversar falando de um cenário onde as pessoas ainda têm essa receita, né? Eu dei uma entrevista, fiz uma reportagem para um canal aqui de Fortaleza, e daí eu dei algumas dicas e muitas pessoas criticaram, né, falando que ninguém tem dinheiro e que aquilo dali foi surreal, as dicas que eu falei sobre orçamento. Então é bom a gente explicar, né, o cenário que a gente está tentando colocar. O cenário que a gente coloca aqui são de pessoas que estão empregadas ou então acabaram de ficar desempregadas, mas que têm alguma renda nesse momento, né? Então a gente vai estar dando essas dicas de como otimizar esse orçamento e como fazer para economizar aí nas despesas do lar, né? Então quem for tendo alguma dúvida pode ir colocando aí que a gente vai tentar responder, tá? Então a importância de se ter uma previsão. Tá? O que é essa previsão? Nada mais é do que esse orçamento. Nas empresas que trabalhamos, a maioria delas, elas têm esse orçamento. Então, tem o orçamento para o copo plástico que a gente está usando, tem o orçamento para folha de papel, tem o orçamento para todas as contas. Mas dentro do nosso lar, na nossa casa, nós não temos esse hábito de saber para onde vai o nosso dinheiro. E geralmente fica aquela impressão de que eu trabalho só para pagar boletos, né? E isso não gera uma satisfação pessoal. E nesse momento delicado, onde as pessoas estão com medo de perder emprego, algumas já estão desempregadas, né? Eu levo em consideração e gostaria que todos levassem da importância de ter esse planejamento dentro do lar também, e não só dentro das empresas. Oi, Silvana entrou, Sávio, né? Sejam bem-vindos. Então, nós estamos falando um pouquinho sobre orçamento e depois eu vou partir para as dicas práticas para a gente saber como otimizar aí o nosso orçamento doméstico. Então, a importância da gente ter esse orçamento dentro do nosso lar. E daí, a parte inicial é sabermos sobre as nossas receitas, né? Muita gente fala, Darla, isso é muito simples, é claro que eu sei quanto eu ganho.
Tá, às vezes você sabe quanto você ganha, mas você acabou que fixou o valor bruto que você recebe. E todo mês você acaba gastando um pouco mais e o seu saldo lá no banco geralmente vai estar utilizando o cheque especial. Que a gente vai falar mais na frente, que é uma das linhas mais caras que a gente pode estar utilizando de crédito, né? Tanto o cartão de crédito como o cheque especial. Nesse momento que estamos passando, todas as linhas de créditos são possíveis de serem utilizadas. É óbvio que nós precisamos entender quais são as linhas mais baratas e quando utilizar cada uma. Então, voltando lá para o orçamento doméstico, que você saiba quais são as suas receitas e possa estar fazendo esse planejamento para um cenário mais ou menos para os próximos 3 meses, para que você tenha uma noção de quanto você vai ter de receita, tá? Então, mais uma vez, aqui é um cenário para uma pessoa que está empregada, que ainda está recebendo algum valor ou que acabou de ser demitido, infelizmente, né? Mas a gente sabe que quem foi demitido agora, sem justa causa, vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, ele vai ter uma receita, vai ter um dinheiro entrando no seu orçamento nos próximos meses. Então, você vai fazer essa previsão das suas receitas, tudo que pode entrar, tanto o seu como o da família, se for um orçamento familiar. E daí, então, você parte para as despesas. Como é que eu faço com as despesas, Darla? Olha, primeiro você precisa entender quais são as suas despesas, né? E daí, como é que eu faço esse entendimento? Eu preciso usar algum formato que eu me sinta mais confortável para estar planejando essas minhas despesas, né? Então, eu preciso, principalmente também nesse momento, categorizar essa despesa. Ora, Darla, eu nunca nem fiz, você já quer que eu faça uma categoria? Como é que é isso, né, de categoria? Eu vou explicar primeiro a importância de se categorizar as despesas, tá? Então, digamos que você é universitário, tá? Só um exemplo. E você paga a sua faculdade. Aí, quando você começa a anotar as suas despesas, você vai lá e anota faculdade e anota o valor da mensalidade, R$500. Isso é um exemplo. E daí você parte para frente e começa a anotar outras despesas e sobre a faculdade você anotou só a parcela da faculdade, né? Então, agora pensando aí comigo, né? Quando você vai para a faculdade, você paga só a parcela da prestação, só a mensalidade? Não, você paga várias outras coisas, você tem vários outros gastos relacionados à educação. Porque você vai precisar bater xerox, você vai comprar um livro, você vai comprar o lanche na cantina, você vai pagar o transporte, pode ser um transporte público, ou então você vai precisar colocar gasolina no seu carro para ir para lá, você vai pagar estacionamento. Então, vocês observam aí o tanto de despesa que se você não categorizar, você não vai colocar no seu orçamento, na parte de despesa relacionada à educação? Da mesma forma, acontece para as outras categorias também. Então, a importância de você categorizar é para que você não esqueça de incluir alguma despesa que já acontece, para que você não tenha uma surpresa lá na frente de uma despesa que existe e que você não lembrou no momento que você estava fazendo o seu orçamento, tá? Então, é importante anotar tudo. E aí, depois que você tiver tudo isso anotadinho, e aí eu chamo a atenção, né, para os tipos de despesas que eu tenho falado em outras lives também, mas pode ser que alguém aqui não tenha visto ainda. Olha só, o Souza aqui está falando muito importante se antecipar vários eventos como desemprego, despesas médicas, tudo isso tem que estar previsto no seu orçamento, tá? Então, assim, a maioria da população não estava preparada, né, para esse evento, para essa crise, para essa dificuldade que estamos passando. E quase ninguém tem a sua reserva de emergência, né? Que é aquele valor que estaria ali para alguma coisa que acontecesse, como é agora, como são os casos que estão acontecendo agora, de desemprego, né? Redução de salários. E daí, se você tivesse, a gente, né? Se o brasileiro tivesse esse hábito de poupar e de ter a reserva de emergência, que seria no mínimo 6 meses, né, de dinheiro guardado relacionado ao valor total que eu preciso para viver durante o mês, né? Então, se eu não sei se eu não tenho nenhum orçamento, como é que eu ia ter guardado esse valor? Então, o primeiro passo é eu ter esse orçamento, saber quanto eu ganho e saber todas as minhas despesas. Quando eu estava falando em relação a você categorizar, você saber quais são os seus tipos de despesa, é porque elas podem ser de 3 tipos, tá? Elas podem ser as despesas variáveis, despesas fixas e as despesas descartáveis.
As despesas descartáveis são aquelas que eu posso muito bem não realizar e que isso eu vou conseguir viver ainda sem isso, que são aquelas relacionadas mais ao conforto, né, ao meu estilo de vida, que são as saídas, os bares, ingressos para cinema, né, coisas que me fazem sentir bem. Ah, Darla, como assim eu posso descartar isso? Eu não vivo sem isso, né? Mas no momento de grande restrição, são contas que nós podemos sobreviver sem elas. Tá? E nesse momento, essa conta de despesa descartável, ela já está bem enxuta, porque nós estamos passando pelo isolamento social, né? O que pode estar acontecendo é que algumas pessoas podem estar consumindo mais refeições de restaurantes, e aí isso daí aumenta um pouquinho, tá? Já as despesas relacionadas às despesas variáveis, o próprio nome já diz, são aquelas que dependendo do meu uso, né, da minha frequência de uso, ela vai aumentar ou não, que é com energia, água, gás, telefonia, né, dependendo de quanto eu use, elas vão aumentar ou não. As despesas variáveis e fixas geralmente são essenciais, mas isso não quer dizer que a gente não consiga economizar nessas despesas, tá? As fixas não vão depender de quanto eu uso. Então, independente de quantas vezes eu vá dormir na minha casa, eu vou pagar sempre o mesmo valor no aluguel. Independente se o meu filho foi ou não para a escola, se ele adoeceu ou não, se ele ficou em casa, eu vou pagar o mesmo valor da prestação. Mas, gente, esse formato que eu tô falando é um formato que nós orientávamos num cenário completamente diferente do cenário de hoje. Hoje nós estamos num cenário nunca visto, né? Estamos passando por uma crise, uma grande crise. Então, tudo é diferente. Então, quando eu falei que as despesas fixas são aquelas que não vão mudar, né, de acordo com o meu uso, isso daí a gente já viu que já não é bem assim, né? Por quê? Porque o governo, ele tá chegando aí, trazendo algumas medidas para amparar a sociedade, tanto pessoa física como pessoa jurídica, a passar por esse momento tão desafiador. Então, lembra que eu falei que independente de eu usar ou não, vou ter que pagar a mesma parcela, por exemplo, do meu financiamento habitacional? Né? Se eu pago hoje, pronto, comprei um apartamento, comprei uma casa e já estou pagando aí esse valor para o banco já tem alguns meses. Mas fui demitido, mudou todo o cenário, a gente está no meio de uma pandemia, uma crise terrível, né? Vai passar, né? A gente está vendo as medidas do governo, né? Mas eu não vou conseguir pagar esse meu financiamento. E aí, o que é que eu faço? Né? Já tem uma medida, já existe uma medida do governo onde você pode estar prorrogando, colocando para frente essa parcela. Então, isso que eu falei acontece num cenário normal, né? De não variar. Da mesma forma acontece relacionado a aluguéis. Você pode estar conversando com o locatário, olha, é o seguinte, estou com problema, queria parcelar isso daqui. Então, tudo vai ser muito diferente, né? Lembra que eu falei, olha, não é bom usar cheque especial, nem cartão, mas pode chegar num momento, entenda, não estou dizendo para usar isso agora, para usar isso como primeira solução, mas nós precisamos saber que o crédito nesse momento é essencial para todos nós, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Precisamos saber usar, escolher e usar com responsabilidade o crédito. Vamos ver aqui, tem uma pessoa falando, o apelo ao consumo e ao crédito são muito fortes também. Além de sermos um país de renda baixa. Sim, o nosso país realmente é uma renda baixa. E nesse sentido, nós observamos que o governo precisa realmente ser mais efetivo nas suas medidas, né? A gente viu que já foi aprovado aí o auxílio emergencial, né, no valor de R$600, acho que é por 2 ou 3 meses, eu até anotei aqui, por 3 meses, e tem um rol taxativo ali, né, que você precisa olhar bem direitinho se você se enquadra ou não, tá, naquele rol, para que você receba, né, esse auxílio emergencial por 3 meses. Mas isso já é um ponto muito positivo, porque a economia, ela precisa desse movimento. Por mais que a gente tenha esse apelo pelo consumo, é importante que haja o consumo, né? Porque se não houver o consumo, as empresas não vão produzir mais. Elas não produzindo, elas vão demitir. Então, a economia, ela é assim uma engrenagem, né? Que depende de todos os agentes. Então, não é à toa que eu sou economista, né? Acho lindo a ciência econômica, eu sou apaixonada pela ciência econômica. E
voltando para o que a gente estava dizendo em relação ao orçamento doméstico, então nós estamos num cenário completamente diferente. Então a gente precisa fazer agora gestão de crise, gestão de dívida até. Né? Se nós antes desse cenário já tínhamos 64 milhões de inadimplentes, né? Pessoas com dívidas vencidas, né? Interessante, a gente que é educador financeiro, a gente fala, olha... fulano de tal, a maioria das pessoas tem dívida, e as pessoas, não tenho dívida. Gente, dívida quase todo mundo tem. Quando você contrata um produto ou serviço para pagar depois, você já comprou uma dívida, tá? Agora, você pode ter uma dívida e não ser inadimplente. O inadimplente é aquele que não pagou a dívida, que a dívida está atrasada, né? Então, a Silvana está colocando aqui como gastar bem esse auxílio emergencial. Você vai precisar, depois que você tiver feito lá o seu orçamentozinho das receitas e das despesas, você vai precisar eleger prioridades dentro desse orçamento. Né? Então, se você já está passando essa restrição e está recebendo esse auxílio, que é um auxílio pequeno, né? A gente sabe que R$600 é um valor pequeno, mas já vai ajudar bastante, somado às outras ações do governo. Então, entenda, né? Já saíram aí, por exemplo, em relação às contas essenciais, que foi água e energia. Né? Energia, o governo acabou de anunciar que ele vai estar arcando com a conta de energia da população de baixa renda. Então, se antes eu precisava pagar essa conta, eu não preciso mais. Então, vamos tentar ficar mais tranquilos e observar e orientar aquelas pessoas que estão próximas a nós que têm direito a esse benefício, tá? Porque isso daí já vai reduzir a ansiedade e chega como uma ajuda excelente para as pessoas que não tem muitas perspectivas nesse momento. Então, ela já não vai precisar pagar a energia e nem a água e vai continuar com acesso a essas duas contas, esses dois serviços essenciais e possivelmente ainda vai receber o auxílio emergencial, que aí é onde eu estava falando, que vai ser, que é preciso que haja prioridades para usar isso. Quais são as prioridades que eu vejo, né? Cada família vai ter que observar qual é a prioridade do seu lar. Mas como pessoa humana, como indivíduo, a gente sabe que uma das prioridades básicas é a alimentação. Então, é importante você utilizar esse valor para alimentação, né? As outras contas que não foram contempladas pelos auxílios, né? Pelas medidas governamentais, você pode estar negociando, né? Então, a gente escuta muito quando está atendendo as pessoas de baixa renda, mas eu devo galego, mas eu comprei uma coisa, uma pessoa que passou na minha porta, ele vai passar aqui me cobrando. Esse é o momento onde todo mundo vai perder um pouco. Então, converse, demonstre interesse em estar honrando com o seu compromisso, né? Mas explique que esse é um momento onde todo mundo está com problemas. Peça um prazo, se possível, pague parte do valor, porque, como eu falei, a economia ela precisa girar. Então, se aquela pessoa que você deve não receber nada, ela também não vai ter como comprar o alimento dela, talvez. Então, é importante que a gente entenda que todo mundo, nesse momento, precisa se ajudar. Se colocar no lugar do outro e tentar fazer a sua melhor parte, né? Como organizar melhor as dívidas durante esse período da pandemia, o que priorizar nesse momento. Então, como eu estava dizendo, Van Souza, né? Como eu estava dizendo, cada família vai ter as suas prioridades. As prioridades básicas, aparentemente, estão supridas, pelo menos para as pessoas mais humildes, porque água e energia, o governo já disse que ok, ele vai arcar com isso, né? A água não, ela vai ser prorrogada, mas a energia o governo vai pagar. E financiamento habitacional também você vai poder prorrogar. A questão para quem tem uma renda melhor, né? A questão dos financiamentos de veículo também pode ser prorrogado. Então, observe que são várias contas que você tinha no seu orçamento e que já estão recebendo, né, algum auxílio, alguma luz, né? Ou ela vai ser prorrogada, ou o governo está pagando, ou talvez você tenha acesso ao auxílio emergencial, ou talvez você continue no seu emprego ganhando o mesmo valor,
né? Então você precisa apenas fazer essa gestão, reduzir um pouco do consumo, e aí fica uma dica muito importante da gente priorizar, a gente consumir, o que eu for consumir, eu tentar priorizar os pequenos empreendedores, os menores também, para que isso daí possa movimentar a economia. Ah, Darly, os grandes, como é que fica? Gente, os grandes, ele tem um colchão maior ali para aguentar essa crise, né? Então, o nosso pensamento é mais ou menos esse. E aí, quando falaram em o que pagar, o que não pagar, né? Então, eu já mostrei aqui que várias contas, ela já vai ser meio que subsidiada, ou então vai ter algum benefício governamental, tá? Darla, mas eu não me enquadro em nada disso, tá? Eu não vou ter auxílio na água, eu não vou ter auxílio na energia, não vou receber esse auxílio emergencial, tô recebendo menos porque acabou que teve um acordo no meu trabalho, eu tô recebendo menos e as contas são as mesmas. Então, você vai precisar negociar parte dessas contas, tá? E verificar se você tem acesso a crédito, né? A maioria das pessoas tem conta nos bancos, a maioria das pessoas tem conta no cartão de crédito. Como é que eu faço isso? Então, a minha orientação é evite ao máximo deixar de pagar a sua fatura do cartão, né? E deixar de ter um bom relacionamento com a instituição bancária que você já tem costume, tá? Porque essa instituição bancária, ela pode estar liberando crédito para você no momento que você estiver mais necessitado. E nesse momento, o crédito, ele está mais barato, né? O governo está incentivando as instituições a manterem e a disponibilizarem esse crédito mais barato. Ontem, no final da noite, saiu uma notícia de que o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, que é um valor, né, que é um percentual que encarece o crédito. Então, esse IOF, ele vai ser zerado para os próximos 3 meses. Então, o valor das operações financeiras para crédito já vai ficar mais barato. A ideia, se você tem dívidas, é trocar dívidas caras por dívidas mais baratas. Darla, mas eu não entendo nada disso. É simples, é fácil dizer que é simples, né? Mas deixa eu tentar explicar de uma forma que você vai entender. Uma dívida mais barata e mais acessível é aquela que vai ter um prazo maior, tá? Entenda, mais barata para esse momento, porque quanto maior o prazo, mais juros eu vou pagar, tá? Mas nesse momento, esse é um momento muito especial, é diferente, né? Então, eu não estaria orientando nada disso se fosse no momento normal, tradicional, que a economia tivesse ok, né? Mas é importante que a gente possa verificar as linhas de crédito, os financiamentos que dê um prazo maior pra gente, né? Pra gente ficar mais tranquilo e ter mais tempo para ir se organizando, para ir restabelecendo, para ir aumentando a renda. Porque nesse momento a grande questão é você manter, né, manter e conseguir arcar com seus compromissos das prioridades, que são as contas essenciais, né? Então, se o meu cartão de crédito está uma fatura gigantesca e eu não vou ter condições de pagar, né, toda, então é muito melhor você ir ao banco, tentar verificar se existe um limite de um crédito diferente que não seja a parcela do cartão, parcelamento do cartão, né, do rotativo. Então, esse crédito aí do cartão, ele é bem mais caro, então ele é em torno de 8%, 6%, 9% ao mês. Então, esse é um crédito caro, o crédito do cartão de crédito. Da mesma forma, o cheque especial também. Se você deixa a sua conta bancária negativa, aquilo dali vai virar uma bola de neve, né? Que é mais caro esse crédito. Então, é melhor você ir ao banco e perguntar, olha, tem alguma linha de crédito para mim? Né, que são os CDCs, o empréstimo pessoal. Se você é funcionário público, tem a opção do crédito consignado, que é um crédito que está muito bem acessível, né? Um dos mais baratos é o crédito consignado. O que é crédito consignado? É aquele que desconta diretamente na folha. Então, assim, o risco é quase zero, né? Para quem está emprestando. Porque antes de você retirar o seu salário, o seu benefício, ele já retira uma parcela do empréstimo que você tomou. Então, é importante você verificar qual o crédito mais barato para que você esteja quitando, né, os seus compromissos que podem gerar uma dívida maior no futuro, ok? Então, a gente orienta o uso consciente do crédito. Nesse momento, vai ter
um grande número de pessoas buscando por crédito, né? Faz-se necessário utilizar esse crédito. Agora, se a gente usar de uma forma consciente, se a gente conseguir, né? E eu espero que todos nós consigamos fazer esse orçamento, ter essa previsãozinha de quanto vai entrar, né? E começar a economizar nas despesas, todos os tipos de despesas. Então, a gente vai conseguir ir alinhando isso aos poucos, né? Pode acontecer de você realmente não conseguir pagar determinada conta, e aí você precisa escolher o que pagar e o que não pagar. Então, você verifica se aquela conta que você não vai pagar é algo essencial que vai te prejudicar, tá? Se isso for acontecer, prioriza essa conta, né? Então, você precisa meio que usar uma inteligência emocional junto de tudo isso, né? Além de saber dos recursos físicos e materiais, você tem que usar um pouquinho de inteligência emocional também e verificar o que é mais importante, qual é o que vai sair mais caro para mim ou não. Então, tem que fazer todo um estudo, e o próprio Corecon, né, se colocou à disposição em auxiliar a população em relação às contas, às finanças, né, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Nós disponibilizamos um e-mail onde as dúvidas podem ser enviadas e nós estaremos respondendo logo em seguida, tá? Além disso, quem quiser nos procurar no nosso direct do nosso Instagram, tá? O meu é Darla_Lopes. Podem conversar conosco e nós temos o maior prazer de orientar. E, né, eu acho que a gente já tá aqui meio que chegando no final, né? Vou só falar um pouquinho de algumas dicas bem simples e básicas relacionadas às despesas, tá? Para quem não é contemplado pelo pagamento da energia pelo governo, que é uma grande parcela também da população, que tem as contas um pouco mais robustas, mais caras, que utilizam um pouco mais de energia, e aí existem algumas formas a gente está diminuindo esse consumo, por exemplo, da energia, né? Quem usa ar-condicionado sabe que o consumo do ar-condicionado é gigantesco, então a conta vem muito alta para quem usa ar-condicionado. A ideia é você trocar as colchas da cama, né? Usar uma colcha mais fininha, lençóis mais finos, roupas de dormir mais leves, desligar o ar-condicionado mais cedo, utilizar o ventilador uma parte da noite. Isso daí para conta de energia, usar um pouco menos o chuveiro elétrico, né? A gente vive numa cidade tão quente, então vamos tentar apreciar o banho gelado também, né? Que são alguns dos itens que encarecem mais, né, a nossa conta de energia, tá? Em relação à água, tentar reutilizar a água o máximo que puder. Em relação aos alimentos, né, que é algo essencial, procure quando for ao supermercado levar uma listinha de tudo que você precisa. E nesse momento, onde a gente precisa estar tentando economizar o máximo possível, tente experimentar algumas marcas que não são as marcas líderes de mercado, que geralmente são mais caras. Experimente marcas que você ainda não conhece e que podem ter a mesma qualidade. Isso daí já vai gerar uma redução nas suas despesas com alimentação. Tá? Então, se a gente for olhar para cada continha que a gente falou, a gente pode sim conseguir reduzir, né, o nosso orçamento. Existem várias dicas em relação à telefonia, internet. Você pode estar ligando para as operadoras e pedindo um plano mais simples, tentando economizar. Esse é um momento, gente, onde os fornecedores, né, estão abertos, né, estão querendo negociar. Porque é melhor ele receber parte de alguma coisa do que não receber nada. Então é interessante que a gente possa gastar um pouco do nosso tempo fazendo essa análise do nosso orçamento e vendo onde eu posso economizar, tá? Sempre tem algum canto, sempre tem alguma conta que a gente consegue economizar. Sim, então liguem para as operadoras e aí você vai tentar ver ao máximo que você pode fazer dentro do seu orçamento. Se você precisar abrir mão de uma TV por assinatura momentaneamente, infelizmente isso vai ser necessário para algumas famílias. Outra dica que eu costumo dar: verifica se realmente o seu padrão de vida hoje está de acordo com sua renda. Então, muita gente vive um padrão que não está de acordo com sua renda. Então, já vivia endividado, agora é que vai ficar mesmo. E aí, é uma questão emocional difícil, né? Você mudar um padrão que não é seu, né? Mas é algo necessário nesse momento. Às vezes, você frequentava locais que realmente não cabiam no seu bolso. Hoje, você já sabe que não pode mais,
né? Até mesmo, eu não gosto muito de falar esse exemplo, mas eu vou dizer que a gente está num momento completamente diferente, né? Escola, por exemplo. Às vezes o seu filho está numa escola que você não tem condição de pagar, mas que você se sacrifica, que você faz de tudo para que ele fique numa escola melhor, porque é o que você pode dar de melhor para o seu filho é a educação. Mas nesse momento tão delicado, né? Talvez seja necessário que mude tudo mesmo, que você mude totalmente o seu padrão, que você mude de bairro, que você pague um aluguel mais barato, que você vá morar com seus pais, que você, não sei, enfim, a gente precisa analisar cada caso, né? E aí dentro da questão do crédito que eu falei que a gente precisa buscar, pode acontecer também de nós sermos buscados, né? Nem sei se existe essa palavra, desculpa. Procurados, né? Por familiares para ajudá-los. Então, se a gente está na condição de ajudar, vamos agradecer. Vamos agradecer porque é melhor a gente doar do que pedir, né? Então, se a gente está nessa condição de doar, que antes mesmo que cheguem a nós, que a gente possa se colocar aí como um porto seguro para os nossos familiares, primeiramente, e depois, se a gente tiver condição, que a gente olhe para o próximo mais próximo mesmo, né? Que a gente possa ajudar quem precisa. Então, você que está aí no seu lar, que tem uma receita melhor, que tem as contas organizadas, né, que tem a sua reserva de emergência, que não sofreu nenhuma diferença lá no seu trabalho, está recebendo o mesmo tanto, está tranquilo com as contas. Então, tente ajudar as pessoas que estão próximas, os profissionais que estão próximos de você, né? A pessoa que trabalha dentro da sua casa. E aí, o que é que você fez? Mandou ela para casa e não está pagando nada? Né? Então, vê o que é que você pode fazer. Né? Continua pagando esse mês, no próximo vê como é que fica. Então, que a gente faça a nossa parte. O que tem aqui? O Souza está dizendo, tem que parar de viajar para Disney, né? E até uma postagem que está rolando aí no WhatsApp, né? É uma ideia que quando passar essa crise, né? Quando passar essa parte mais violenta da crise, do isolamento social, que a gente valorize e comece a viajar dentro do Brasil, né? Para movimentar a economia nacional, né? Então, para a gente evitar um pouquinho ir para fora e tentar valorizar o que a gente tem aqui no nosso Brasil para ajudar a nossa economia também, tá? Eu acho que a gente já conversou um pouquinho, eu tinha programado 30 minutos para conversar com vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente pode tá tentando responder. O que mais? Alguém disse mais alguma coisa? Ok. Então, o Corecon, ele está aberto, né? É um canal de contribuição e de ajuda para a população e para as empresas. Quem tiver mais alguma dúvida, quem quiser alguma orientação sobre o caixa da sua empresa, sobre economia doméstica, né? Então, pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar com todo prazer orientando, tá? Então, só lembrando que a crise, realmente estamos passando por uma crise, mas que isso passa, né? Sempre eu falo nas minhas lives que tem 3 coisas que a gente deve levar em consideração numa crise. É que vai passar, né? E ninguém vê a hora que isso passe. Que existem oportunidades, tá? Oportunidade da gente ser mais criativo, oportunidade da gente se voltar mais para dentro, oportunidade de a gente ajudar o próximo, né? Oportunidade da gente criar novos produtos e serviços nos nossos negócios, né? E existe também um ensinamento para a vida toda. Quem me diz aí qual é o ensinamento que está trazendo essa crise pra gente? Vamos lá, quem está acompanhando, o que vocês acham aí que é um ensinamento para a vida toda dessa crise? Hein, Lu? Ricardo, o que vocês acham? Dijane, Rebeca, qual é o ensinamento para a vida toda que essa crise está trazendo pra gente? Existe algum cálculo para medir gasto com home office para passar para as empresas, energia elétrica, por exemplo? Olha, por enquanto, a gente ainda não tem esse cálculo,
mas a gente pode estar pesquisando isso daí e pode estar colocando nas redes sociais do Corecon, sim, tá? Vou anotar aqui no meu juízo, quando terminar aqui eu vou anotar, pra gente conversar internamente lá no Corecon, se a gente consegue esse cálculo, né? Porque realmente quando a gente tá trabalhando em casa, a gente tá usando nossa energia, né? A gente tá realmente tendo algumas despesas a mais. Olha só, ensinamento, né? A Karina tá dizendo aqui, se preparar para qualquer crise que vier. Não há riqueza maior do que a nossa saúde, realmente, nesse momento. E quando ela falou aqui pra gente de que se preparar, né, para qualquer crise que vier, eu friso bem aqui a questão da reserva de emergência. Porque, veja bem, se cada um de nós tivesse a reserva de emergência para 6 meses, não teria ninguém preocupado com essa crise, né? Então, a gente estaria... Desculpa, eu fui um pouco enfática aqui, ninguém, né? Claro que teria alguém aí preocupado com alguma coisa, mas nós estaríamos muito mais tranquilos. Então, que a gente comece a pensar sobre isso e assim que passar essa crise, a gente possa começar a poupar e economizar para ter essa reserva de emergência. E numa próxima, né, no próximo problema que a gente passar, a gente consiga passar com mais tranquilidade. É fundamental. Olha, se eu já indicava e já orientava a reserva de emergência, gente, olha, pode ter certeza. Isso vai ser, assim, uma missão maior ainda minha, né? De cada pessoa que passar por mim, eu orientar, eu ajudar para que a pessoa tenha essa reserva de emergência e não passe esse perrengue, né? Que muita gente está passando aí, noite sem dormir, sem saber como é que vai fazer com conta, né? Então, fica aí essa minha dica, né? Para que a gente saiba utilizar o crédito de uma forma consciente, de uma forma segura, buscar a linha de crédito mais barata, tá? Buscar a linha de crédito mais barata e de longo prazo, que é pra gente conseguir diluir isso de uma forma mais tranquila. E aí também cabe lembrar que quando você retomar suas receitas, você já começa a antecipar essas parcelas para você quitar logo, né, esses empréstimos, esses financiamentos que precisaram ser feitos nesse momento de crise, tá? Então, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que a maioria das orientações foram voltadas para esse momento de crise, né? Que a gente vai possivelmente ter que usar linhas de créditos caras também em algum momento. Então, que a gente possa entender que é um momento que faz-se necessário isso, mas que a gente pode ir se organizando aos poucos, sim. Tá? Silvana tá falando aqui a questão, né, que é pra gente aprender a ter mais distribuição de renda e riqueza. O Brasil, ele tem uma concentração de renda muito grande, né? É importante, eu vejo que esse vírus, né, o coronavírus, Covid-19, ele veio mostrar que não importa se eu tenho muito dinheiro, né? Se o vírus me acometer, se eu ficar doente, eu posso vir a falecer, mesmo eu tendo muito dinheiro. Então, qual o sentido de eu ter muito dinheiro? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho no propósito, né? Então, esse vírus, ele chegando mais nas classes mais altas, né? Então, eu acho que veio como uma reflexão. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Isso vem para todo mundo, não é só para classe alta, não. Então, que a gente possa trazer propósito para as nossas vidas, tá? A Karina tá falando, ensinamento para os jovens se preocupar mais com a economia, tanto pessoal como a economia do país. Eu, particularmente, tenho um projeto de educação financeira pessoal, que é a Oficina Meu Tesouro, né? Onde a gente ensina sobre finanças e economia para crianças a partir de 6 meses, olha, 6 anos, gente, calma. Né? Então, muito interessante, muito bacana isso. Eu acho que já está todo mundo talvez comprometido com outras lives, o nosso horário já está estourando. A live vai ficar gravada. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Foi um prazer tê-los aqui. Fiquem atentos às próximas lives do nosso conselho. O conselho é um conselho muito atuante, né? O Conselho Regional de Economia aqui do Ceará. Nosso presidente Ricardo, Silvana, né, e todo o corpo de conselheiros e funcionários, estamos aqui para contribuir para que todos possamos passar por esse momento tão delicado de uma forma menos pesada, tá? Até mais, obrigada por estarem aqui conosco e boa noite.